Ei, gente, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso Buscando a Deus nas Férias. E esse ano, nessa temporada, a gente vai trabalhar, ou a gente está trabalhando, o livro Perseverança. Então, como esse é o nosso terceiro episódio, eu imagino que você já leu até o capítulo 8. Porque hoje nós vamos trabalhar do capítulo 8 até o capítulo 11. Lembra que nosso objetivo eu falo no domingo sobre 4 capítulos e você lê esses 4 capítulos na semana, tá bom? Te recomendei para você trazer alguém para fazer junto, sabe? É muito mais legal quando você faz junto com mais alguém, pelo menos mais uma pessoa. Mas se tiver um grupo de 3, de 4, aí fica muito mais profundo. Dá até para conversar depois da leitura. Então, 4 capítulos por semana, eu falo no domingo e você lê durante a semana. O livro Perseverança é lançamento novo da editora Bálsamo de Gileade, é de minha autoria. E durante as férias, como a editora não está funcionando, você pode comprar pela editora no site editorabalsamodegileade.com.br, tá joia? E também pode comprar no Divino Refúgio. O Divino Refúgio não está de férias, está aberto. Então você pode vir aqui no Divino, a gente está gravando aqui no Divino Refúgio. Você pode vir aqui no Divino Refúgio e você pode comprar o seu livro aqui presencialmente. Na editora só dá para comprar online, editorabalsamodegileade.com.br. Vamos trabalhar do capítulo 8 até o capítulo 11 hoje? Vamos embora? Antes vamos orar? Porque nessa casa a gente não faz nada sem oração. Perseverança é importante. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos para que, enquanto nós nos debruçamos sobre 4 capítulos desse livro hoje, nesse episódio, que o Senhor fale conosco. Que esse nosso debruçar sobre o tema seja uma oportunidade sobrenatural de o Senhor fazer intervenção, do Senhor tratar com a gente, do Senhor falar conosco, do Senhor nos empurrar para o centro da sua vontade. Em nome de Jesus, ministra para nós de verdade, tratando com a gente. Eu peço que o poder do sangue de Jesus nos cerque nos 4 ventos e que a gente seja protegido tanto nesse ambiente do lado de cada tela, quanto do outro lado da tela. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor proteja o ambiente, que o sangue de Jesus proteja o ambiente e que teus filhos tenham um ambiente tranquilo para receber a revelação do Senhor. Eu ordeno que toda obra das trevas desse lado da tela, do outro lado da tela, saia, vá para o inferno e que estejamos livres para a intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Perseverança, porque perseverar é preciso. E aí eu quero te convidar para você ir comigo para o sumário, na página 5, onde a gente vai ver os 4 capítulos de hoje. Capítulo 8, Perseverança na Batalha Espiritual. Capítulo 9, 3 níveis na batalha espiritual. Capítulo 10, papel da perseverança na salvação. E capítulo 11, que vai para a página 6 já, que é perseverar contra o jogo de interesses. Então, são 4 capítulos para a gente passar hoje. E claro, gente, não dá para aprofundar 4 capítulos no tempo que a gente está proposto para fazer Buscando a Deus nas Férias. Nosso objetivo é só te dar uma geral no capítulo para te inspirar e você ir para o capítulo para fazer a leitura. Então, nesses capítulos, a gente vai fazer uma abordagem da perseverança, basicamente lidando com o mundo espiritual. E começando no capítulo 8, tem um versículo de Efésios 6 e 18. Inclusive, é importante você saber que no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, a partir do versículo 10 até o versículo 18, Paulo está falando sobre batalha espiritual. E aí ele fecha o versículo 18 colocando perseverança na conversa da batalha espiritual. Olha o texto do versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A ideia de Paulo falando sobre batalha espiritual nesse texto é de que
a batalha espiritual não acontece num ambiente sem perseverança. Quando a batalha espiritual está rolando, Satanás vai apertar todos os botões para fazer você desistir da fé. E é a perseverança nessa fé, a continuidade dessa fé de propósito é que vai fazer o inimigo cair e perder a força. Na sequência, falando desse assunto aí, da batalha espiritual, na página 121, tô nesse capítulo 8 ainda, no meio da página 121 tem um título assim, ó, Incredulidade na batalha espiritual. Aqui eu estou dando um exemplo de o quanto que desistir da fé ou parar de perseverar vai fazer a vitória ser perdida. Nesse texto da página 121, eu menciono o capítulo 17 de Mateus, aonde 9 discípulos de Jesus, 9 dos 12, estavam tentando expulsar um demônio e eles não conseguiam expulsar. E eles não conseguiam expulsar, embora estivessem orando firme, tomando postura. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, eles passam o caso para Jesus e Jesus imediatamente já manda todos os incrédulos do lugar sair, fica só Jesus e o menino endemoniado e o pai do menino. E aí Jesus expulsa o demônio e o menino fica bem. E depois os discípulos, os 9, que não tinham conseguido expulsar, porque Jesus tinha saído com Pedro, Tiago e João, e os outros 9 estavam lá embaixo. Esses 9 procuram Jesus para perguntar: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E aí Jesus disse: porque a fé de vocês é pequena. Mas essa casta, o nível desse demônio, precisava de mais fé. E vocês teriam mais fé se vocês praticassem um pouco mais de jejum e oração. Jesus deixa claro que quando a gente não tem fé suficiente para vencer uma batalha espiritual porque o principado é grande demais para ser vencido, como é que a gente aumenta a fé para derrotar esse principado? Perseverando na fé. Essa sequência de eu não vou desistir, eu vou continuar firme, vai fazer a fé crescer e vai fazer o demônio cair. Então, na batalha espiritual, a perseverança é extremamente importante. Por isso que quando Paulo fala de batalha espiritual em Efésios 6, ele fecha o assunto colocando perseverança na conversa. Não importa o tamanho do principado que veio contra você. Se você perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar se impondo contra aquele principado, ele vai cair. Se não caiu hoje, vai cair amanhã. A perseverança é uma ferramenta de guerra poderosíssima. E aí a gente trabalha isso no capítulo 8. Aí vai para o capítulo 9, continua com a ideia de batalha espiritual. Só que no capítulo 9, eu estou trabalhando um assunto que eu aprofundei no livro Compreendendo a Batalha Espiritual. Eu falo que batalha espiritual tem níveis. Níveis do guerreiro e níveis do adversário. Uma perspectiva, uma lei de batalha espiritual é que Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Isso é a regra de batalha espiritual. Ou seja, o seu nível de espiritualidade vai permitir que um nível de ataque das trevas venha contra você. Na medida que você cresce, guerras maiores virão. E em todos os níveis de batalha, você vence com perseverança. E cada nível de batalha precisa de um nível de perseverança. Em Efésios capítulo 6, fala dos 3 níveis de batalha. Na página 125 do livro, eu estou com essa página aberta, começa o capítulo 9, e aí eu vou falar dos 3 níveis de batalha, e tem 3 versículos para fazer referência aos 3 níveis de batalha. Aqui tem, nessa página para você, ó, Efésios 6:11 é o primeiro nível de batalha, Efésios 6:13 é o segundo nível de batalha, Efésios 6:16 é o terceiro nível de batalha. Deixa eu ler para você o primeiro nível de batalha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro nível é ciladas, armadilhas que o inimigo faz. E qual é a principal marca da armadilha? Você cai porque quer.
A armadilha é basicamente uma ratoeira colocada lá com um queijinho bolorado nele, e aí o rato, querendo o queijinho bolorado, ele vai e cai na armadilha. O rato só caiu na ratoeira porque ele foi lá atrás do queijinho bolorado. Esse é o primeiro nível. Primeiro nível, você vai para a armadilha com suas próprias pernas, com sua própria vontade, atraído por um desejo seu que as trevas sabem que existe e as trevas se oferecem para suprir seu desejo, para te puxar para uma armadilha. O segundo nível já é um pouco mais profundo. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nesse segundo nível de batalha, tem um link com o tempo. Por isso é chamado de dia mau. Na vida, todos nós vivemos um tempo bom, um tempo ruim, um tempo bom, um tempo ruim. A Bíblia chama isso de inverno e verão. Como tem um tempo bom e um tempo ruim, as trevas aproveitam o tempo ruim para, nesse tempo que já está difícil por causa do princípio do tempo, as trevas mandam toda a cobrança que elas podem contra a vida da pessoa no tempo ruim, para fazer o tempo ruim ficar ainda mais ruim. O objetivo das trevas é que nesse dia mau, nesse dia que tudo dá ruim ao mesmo tempo, você desista da sua fé, desista de confiar em Deus e abra mão da promessa e da bênção que Deus planejou. Por isso, o segundo nível é dia mau. Então lembra que o dia mau é um tempo, por isso que ele é chamado de dia. É um período onde nesse período tudo que as trevas têm contra você é cobrado, tudo de uma vez só e ao mesmo tempo. E aí vem o terceiro nível de batalha que aparece no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse terceiro nível de batalha se chama dardo. Dardo inflamado do maligno, ou flechas incendiárias do maligno. A ideia por trás da metáfora colocada no texto é de que, às vezes, a sua cidade está murada, as portas estão trancadas, o inimigo não pode entrar. E aí ele usa de um subterfúgio, de uma estratégia. Ele joga flechas incendiárias por cima do muro, numa noite escura, no meio da madrugada, para causar desespero, ansiedade, descontrole e alguém lá de dentro sair e abrir a porta e o inimigo entra pela porta que foi aberta. Nos 3 níveis implica graus de maturidade. O primeiro nível, a pessoa está mais imatura, porque quem vai na ratoeira comer queijo bolorado é quem está imaturo. Na imaturidade, o indivíduo não sabe que Deus supre todas as necessidades dele e ele não precisa comer o queijinho bolorado das trevas. Não precisa. Por quê? Porque ele tem tudo o que precisa em Deus. Aí esse indivíduo cresce e ele não cai mais nas armadilhas do inferno. Aí Satanás vai para o próximo nível, que é um dia Satanás reivindica o direito de cobrar todas as dívidas. E ele cobra tudo de uma vez. Se a pessoa vence o segundo nível, então a cidade está fechada, a porta está trancada, ele está bem, as trevas não o derrubam mais usando subterfúgios que não dependam dele. E aí Satanás já sabe. O único jeito de entrar agora é se o indivíduo abrir uma porta específica. E aí, quando Satanás precisa atacar essa pessoa e fazer ela cair, ele aperta coisas ao redor, porque ele não pode apertar a pessoa. Ele cria pequenos incêndios ao redor, sabe? Gente que convive com essa pessoa se perde emocionalmente e ataca. Gente que trabalha com essa pessoa desiste do trabalho e deixa ela na mão. E um monte de coisas começam a acontecer que não está no controle dessa pessoa. Para quê? Para que ela, totalmente fora de controle, perca as estribeiras e abra a porta que o diabo quer que ela abra. Esses 3 níveis de batalha podem ser vencidos, os 3, com perseverança. Sabe, quando Satanás preparar uma armadilha para você, você vai perseverar em Deus. Sabe, quando o diabo disse para Jesus transformar pedra em pão, era uma armadilha dessas. E transformar pedra em pão significa você tá com fome, tô te oferecendo a solução do seu problema, facinho, facinho. Só negocia, duvida de Deus e prova que ele está com você. E Jesus diz, não, eu dou conta de ficar firme porque eu confio na palavra de Deus. Então,
Quando você persevera firme em Deus e não cai na armadilha, você cresce. Quando você persevera e segura a onda no segundo nível de batalha, você tem que aguentar o dia mal. Aliás, gente, o único jeito de vencer o dia mal é com perseverança. Porque no dia mal você não faz nada. Você não conserta, você não melhora, você não tem socorro, nada dá certo no dia mal. E aí, como é que você vence no dia mal? Fica firme e diz, mesmo que Deus me matar, eu continuo confiando nele. Aí o dia mal passa, termina o período de ataque, as coisas voltam ao normal e tudo dá certo. Quando o escudo da fé é reivindicado no terceiro nível de batalha, no versículo 16, quando Satanás está mexendo com o seu mundo, jogando muitas flechas incendiárias ao seu redor, a perseverança é basicamente você manter a fé e dizer, eu não vou abrir a porta, eu vou continuar confiando em Deus. Mas e se der tudo errado? Se der tudo errado, eu vou morrer aqui. Mas eu vou morrer crendo. Eu não vou duvidar de Deus. Então, 3 níveis de batalha podem ser todos eles vencidos na base da perseverança. Com isso, eu falei para você do capítulo 8 e do capítulo 9. Deixa eu te falar rapidamente do capítulo 10 e do capítulo 11. No capítulo 10, a gente sai um pouquinho do assunto batalha espiritual, embora ainda batalha espiritual ainda está em jogo. E no capítulo 10, a gente fala sobre o papel da perseverança na salvação. E a gente começa esse capítulo 10 com 1 Coríntios 15, 1 e 2, aonde Paulo deixa claro que a perseverança é importante na salvação. Olha a perspectiva paulina. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha a perspectiva de Paulo. Ele está estabelecendo que, para que o evangelho salve você, você precisa perseverar nele. E quando Paulo diz, a menos que tenhas crido em vão, ele está deixando claro que, se você não perseverar, a sua fé inicial é uma fé vã. Eu quero desafiar você a gastar um tempinho a mais no capítulo 10, porque no capítulo 10 eu vou trabalhar algumas polêmicas nessa questão da salvação. Algumas polêmicas que trabalham ao redor da pergunta, você pode perder a salvação? Ou se você perder a salvação é porque nunca teve? Como é que isso funciona? Eu faço uma referência à disputa entre calvinismo e arminianismo com relação à questão da salvação, e eu fecho aqui estabelecendo que numa coisa calvinistas e arminianos concordam: perseverança. Nos 5 pontos de defesa do calvinismo tem a perseverança dos santos. Nos 5 pontos de defesa do arminianismo tem perseverança dos santos. Eles discordam noutra coisa, mas eles concordam que tem que perseverar. Então, sem perseverança, não tem salvação. Por último, eu quero encerrar esse episódio falando do capítulo 11, perseverança ou perseverar contra o jogo de interesse. A ideia desse capítulo é que o jogo de interesse pode bloquear sua perseverança e pode fazer você parar de perseverar. Deixa eu ler o texto e 2 parágrafos só desse capítulo e a gente já encerra. Olha o texto. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu ler o próximo parágrafo na sequência desse texto aqui, que começa o capítulo 11. Olha o texto, presta atenção. Eu acredito que foi Paulo quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, vou me referir ao autor dela como sendo ele. Paulo estava falando sobre a salvação e deixa claro, desde o início da carta, que a nossa salvação foi comprada por Jesus na cruz. Portanto, tal salvação já é nossa. Mas o que faz com que ela seja manifesta é a nossa fé. Ao final da carta, ele ajuda os hebreus a entenderem que o que faz a nossa fé ser real é a perseverança.
Agora, vira para a próxima página, estou na página 152, vai para 153 e vai para o segundo parágrafo. Entretanto, perseverar dessa forma fica complicado quando vamos até Jesus não para estar com Ele e permanecer nele, mas sim por causa do conjunto de ferramentas que Ele tem e que muito nos interessa. Isso é muito comum e acontece desde sempre, desde os primeiros discipuladores e mentores do nosso mundo. O jogo de interesses, ele pode roubar a força da perseverança, porque o jogo de interesse pode nos enganar e a gente dizer que está perseverando em Jesus e, na verdade, estamos perseverando no interesse da nossa alma. Sabe, olhar para Deus como se Deus fosse um supermercado onde a gente vai para pegar o que precisa e não quer Deus na nossa vida, a gente quer o que Deus pode dar. Isso pode bloquear a perseverança. E por quê? Porque uma das coisas que vai acontecer se você bate na porta de Deus como um supermercado é porque cedo o supermercado vai parar de funcionar. E essa vai ser a hora em que a perseverança vai ser testada. Então, para perseverar, vai ser necessário admitir que o jogo de interesse estava sendo jogado. Para perseverar, vai ser necessário tomar a postura de parar de jogar o jogo de interesse. Sabe, em Deus tem tudo que você precisa. Mas em tudo que você precisa, você não encontra Deus. É preciso deixar o que precisa e se agarrar em Deus. E a perseverança várias vezes vai te convidar a dizer assim: mesmo que ele me mate, eu confio nele. A perseverança vai te convidar muitas vezes a dizer assim: você consegue abrir mão do que você queria para continuar com Deus? Você consegue ficar firme em Deus mesmo que o que você queria não for dado? Deus ainda é seu Deus. Se ele disser não para os seus pedidos, é aí que o jogo de interesse deixa de existir para que haja perseverança, ou a perseverança deixa de existir para que haja jogo de interesse. A pessoa que está jogando o jogo de interesse, assim que Deus diz, não vou te dar o que você quer, ele diz, esse Deus que não me dá o que eu quero não me representa, então eu vou buscar um outro Deus que me dê o que eu quero. Pior do que isso, eu vou criar um Deus que me representa para me dar o que eu quero. Eu fecho esse episódio, o nosso terceiro episódio, a gente já está chegando no final. Eu fecho esse episódio orando com você. Ora comigo. Senhor, nesse livro você tem nos empurrado a perceber o quanto que a perseverança é primordial, é essencial, é indispensável para que a gente vença na batalha espiritual, para que a gente tome posse da nossa salvação, para que a gente vá para o próximo nível. Senhor, a minha oração por nós é que o Senhor libere um mover de revelação sobrenatural para que cada um de nós, expostos a essa revelação, expostos a essa verdade, pare de viver escravizado por impulsos emocionais e vivamos fortalecidos e firmados e fundamentados na fé e na perseverança. Ensina-nos, Senhor, o caminho da perseverança, liberta-nos dos nossos próprios impulsos e leva-nos para o próximo nível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e não esquece de aqui embaixo, nos comentários, colocar suas perguntas, as perguntas que você fez baseado no que você leu, tá bom? Não faça perguntas se você não leu o capítulo. Por quê? Porque as perguntas que você vai fazer baseado no que eu falei no vídeo, 90% delas vão ser respondidas quando você fizer a leitura, tá bom? Mas depois que você fizer a leitura, pode surgir perguntas. Essas perguntas eu quero que você coloque aqui embaixo para a gente trabalhar junto, porque depois dessa temporada, eu vou fazer um episódio complementar dessa temporada, tipo Pergunte ao Pastor, respondendo os questionamentos que você fizer durante a temporada. Mas aí você precisa digitar aqui embaixo as perguntas, tá bom? Deus te abençoe. Até domingo que vem, que já será o nosso penúltimo episódio dessa temporada. Beijo!